Olá, esta é mais uma videoaula sobre a filosofia moral de Immanuel Kant. Dando continuidade às duas videoaulas anteriores, hoje apresentaremos a última seção desta obra, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, onde Kant apresenta uma espécie de prova, ou tenta estabelecer uma prova da realidade, da efetividade, da liberdade, da moralidade, quer dizer, de um certo uso prático da razão pura. Então, aqui, Realität, na verdade, não Wirklichkeit, que em alemão significaria, digamos, a realidade empírica. Então, a prova que Kant pretende estabelecer é, enfim, de que a moral é efetiva, que nós nos autodeterminamos de forma autônoma a agir e dessa maneira a moral, a vontade boa, etc., não são meros conceitos ilusórios, mas são efetivos no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, há uma discussão entre os comentadores se nessa terceira sessão Kant falha ou não em apresentar uma dedução do princípio supremo da moral, do imperativo categórico. Muitos, em geral, pensam que sim, outros acham que Kant estava ciente dos limites do que estava tentando fazer aí e simplesmente indica, então, uma continuidade na argumentação que é estabelecida na crítica da razão prática. Então, o tema da aula, da videoaula de hoje é sim a terceira sessão, mas eu preciso retomar algo que foi apresentado lá no início, nas videoaulas sobre Kant, que é uma espécie de continuidade, não apenas cronológica, das obras de Kant, mas fundamentalmente é uma continuidade argumentativa, que se dá entre a crítica da razão pura, o Kritik der reinen Vernunft, onde Kant mostra, como vimos, que a liberdade é possível, como, lembrem, dissolvendo a terceira antinomia, mostrando que é sim o caso que o mundo natural está sobredeterminado por relações de causa e efeito, então a conexão causal entre os fenômenos existem, nós podemos ser, digamos, deterministas sob esse ponto de vista, mas dada a distinção fundamental entre fenômeno e coisa em si, ou fenômeno e númeno, é também simplesmente não contraditório atribuir a liberdade ao em si mesmo das coisas. Dizer, então, a liberdade seria uma propriedade da coisa em si. Ela pode ser pensada, embora nós não possamos conhecer, no sentido de envolver sensibilidade e entendimento, se somos de fato livres ou não. Então, a liberdade continua na crítica da razão pura, uma mera ideia sem efetividade. No entanto, é possível pensá-la como não estando, digamos, em desacordo com o modo como a gente compreende o mundo. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que Kant é um compatibilista. Ele mostra que a causalidade se aplica ao mundo fenomênico e a liberdade é uma propriedade das coisas em si mesmas. Bem, um outro passo fundamental, como veremos nessa argumentação, é feito exatamente no final da segunda sessão e no início da terceira, da fundamentação da metafísica dos costumes. Então, que foi publicado 4 anos depois da crítica da razão pura, onde Kant, então, esclarece que, tendo encontrado o princípio supremo da moralidade, que nós, enfim, apresentamos na aula passada, nas suas diferentes formulações do imperativo categórico, o Kant esclarece que, no fundo, o que esse imperativo categórico significa é simplesmente a autonomia da vontade. Então, eu vou começar tratando desse ponto, lendo no final da segunda sessão um trecho pequeno de uma sessão chamada Autonomia da Vontade como Princípio Supremo da Moralidade. E depois, então, mostrar em que sentido é que Kant complementa na terceira sessão
um certo argumento e responde uma certa pergunta. Bom, então, nessa seção, né, a autonomia da vontade como princípio supremo da moral, Kant escreve o seguinte: a autonomia da vontade é a qualidade da vontade pela qual ela é uma lei para si mesma, independentemente de toda a qualidade dos objetos do querer. O princípio da autonomia é, portanto, não escolher de outro modo, senão de tal modo que as máximas da sua vontade também estejam compreendidas ao mesmo tempo como lei universal no mesmo querer. Então é a formulação, né, do imperativo categórico. Que essa regra prática seja um imperativo, isto é, que a vontade de todo ser racional esteja necessariamente ligada a ela como condição, não pode ser provado pela mera análise dos conceitos que nele ocorrem, porque se trata de uma proposição sintética. Teríamos que ir além do conhecimento dos objetos e para uma crítica do sujeito, isto é, da razão pura prática, pois essa proposição sintética, que comanda apoditicamente, tem de poder vir a ser conhecida plenamente a priori. Mas esse assunto não cabe na presente sessão. Todavia, que o princípio mencionado seja o único princípio da moral é algo que se pode muito bem mostrar, por mera análise dos conceitos da moralidade. Pois, desse modo, descobre-se que o seu princípio tem de ser um imperativo categórico. Este, porém, comanda nada mais, nada menos do que precisamente essa autonomia. Bem, então, nessa seção, o Kant, em primeiro lugar, né, mostra que todas as diferentes formulações do imperativo categórico, né, essa metanorma, que é o princípio supremo da moralidade, que foi, então, obtido, né, por uma análise dos conceitos envolvidos na noção de vontade boa, que opera no senso moral comum, pode ser resumida na expressão autonomia da vontade. Quer dizer, nós temos que aqui claramente dizer, né, que a autonomia é o que, enfim, etimologicamente essa palavra significa uma autoimposição de nomos, de normas, de regras, né? E, claro, querer que essas normas tenham validade universal. Bem, então, qual é o princípio supremo da moral para o Kant? É a autonomia, a autoimposição de normas, né, que possam valer universalmente, possam valer para todas as pessoas, possam ser, enfim, consideradas leis da natureza, né, que tratem todo e qualquer ser racional sempre simultaneamente como fim em si e etc. Bem, então nós temos o imperativo categórico, né? É esse, o princípio supremo da moral é a autonomia da vontade. Bom, agora o Kant diz algo interessante aqui também, né? Vamos lá, que primeiro, não é possível provar que esse é o princípio supremo da moral por mera análise de conceitos. Então, por isso eu coloquei aqui também prova, né, entre aspas, porque não se trata de uma prova, assim, no sentido demonstrativo empírico, como veremos logo mais, tá? Bem, e a terceira observação importante aqui, né, é que o Kant mostra que, enfim, entre a argumentação da fundamentação e da crítica da razão prática, né, há uma espécie de complementaridade. Né? Bom, qual é o que nós temos que tratar agora, né, nesse ponto, nesse momento da argumentação. Então, os dois primeiros passos devem ter ficado bastante claros, né? Primeiro, Kant mostra a possibilidade da liberdade e aqui fala da autonomia da vontade, né? Bem, então, uma forma da gente, enfim, esclarecer, né, o que precisa ser feito agora é responder aquela pergunta, né, que Kant enuncia ali no finalzinho da segunda sessão, né, e que é o problema central de uma metafísica dos costumes. Quer dizer, como é possível o imperativo categórico enquanto proposição sintética a priori?
Lembrem lá da primeira videoaula, né, sobre Kant. Quer dizer, essa é a questão fundamental da filosofia transcendental, né? Nós vimos, há juízos sintéticos a priori na matemática, na física, né? Kant descobriu que, enfim, muito do nosso conhecimento não é expresso só empiricamente, né? Mas é possível, então, que a gente tenha uma certa possibilidade de construção de proposições, de regras sobre a natureza que a gente justifica e mostra que elas são verdadeiras, né? Sem necessidade de recorrer sempre à experiência imediata, né? São juízos sintéticos a priori, que não são meramente analíticos também, né? Não são destituídos de informação sobre a experiência empírica. Mas nós vimos também que um juízo sintético a priori, embora ele independa, né, da experiência imediata, ele precisa ser dado numa experiência possível. Bem, no caso da moralidade, nós estamos diante da mesma compreensão geral do que é um juízo sintético a priori, né? E a pergunta fundamental, então, aqui, finalzinho da segunda sessão, início da terceira, é como é possível o imperativo categórico, né, como juízo sintético a priori? Bem, para responder, o Kant começa a terceira sessão fazendo uma distinção importante para a compreensão da própria autonomia, né? Aliás, o título da terceira sessão, né, é Transição da Metafísica dos Costumes, quer dizer, da obtenção, né, feita aqui nas duas primeiras sessões, do princípio supremo da moral enquanto princípio a priorístico, para uma crítica da razão prática, né? Bem, e ele então esclarece logo no início que o que ele está fazendo aí na fundamentação é apresentar uma definição positiva de liberdade, né? Então esse é o passo B, que está ali, enfim, projetado, né? Depois de, na crítica da razão pura, Kant ter demonstrado a possibilidade da liberdade, atribuindo-a às coisas em si, ele agora apresenta um conceito positivo de liberdade enquanto autonomia, quer dizer, enquanto autoimposição de leis, né, universalizáveis. Bem, para responder como isso é possível, o Kant faz uma distinção de conceitos, né, de tipos de liberdade. Há uma liberdade meramente negativa, né, quer dizer, em relação a nós, por exemplo, né, seres racionais, mas também sensíveis. Nós somente somos livres, né, se nós restringirmos os impulsos da nossa sensibilidade, os nossos desejos, as nossas paixões, né, não nos deixarmos, então, determinar por essas paixões e, claro, racionalmente construirmos regras de ação, nos representarmos essas regras, por exemplo, manter as promessas, né, e agirmos a partir dessas normas. E toda vez que a gente tem, então, um certo desejo, impulso, né, de infringir uma regra como manter as promessas, a gente se autodeterminar a agir a partir das exigências da lei moral. Então, esse conceito de liberdade negativo, né, de alguma maneira, então, né, simplesmente a independência nossa em relação aos impulsos do mundo sensível, né, do mundo fenomênico, determinado causalmente, né, por relações de causa e efeito. Bem, nesse sentido, então, né, essa liberdade negativa, a possibilidade dela foi mostrada lá no primeiro passo na crítica da razão pura. Mas ela é, em termos de moralidade, insuficiente ainda, né, se nós ficarmos só com o conceito de liberdade negativa. E é por isso que na terceira sessão, logo nos primeiros parágrafos, o Kant apresenta um conceito positivo de liberdade, quer dizer, de efetiva autodeterminação dos seres racionais de agirem a partir da representação da lei moral, né, ou das leis morais, por exemplo, manter as promessas, não matar e etc. Tá? Bem, então, claramente aí nós temos um passo importante, né? Quer dizer, de fato, tudo culmina, tudo aponta para a ideia de que
a autonomia é o princípio supremo da moral, né? Bem, a pergunta que Kant, então, agora tem que responder é a seguinte: como é possível a autonomia? Ou como é possível o imperativo categórico, né, como juízo sintético a priori? A resposta do Kant, né, por mais estranha e difícil que possa ser, ela é dada ali na terceira seção, né, com uma certa clareza também, né? Ele diz, bom, a autonomia é possível sob a necessária pressuposição da liberdade, né? Da liberdade enquanto espontaneidade no mundo natural. Essa possibilidade foi estabelecida na crítica da razão pura, né? Então, a resposta à pergunta como é possível o imperativo categórico enquanto juízo sintético a priori, né, é a mesma resposta, né, a mesma pergunta, a gente pode refrasear ela, como é possível a autonomia, né? A resposta é simples, sob a necessária pressuposição da liberdade, né? Então, a autonomia pressupõe liberdade, né? No fundo, é isso. Agora, quando Kant trata de mostrar também ali na terceira seção que há um limite para o estabelecimento da prova, da efetividade, né, da autonomia, é porque, enfim, ele está nos lembrando que toda a fundamentação da metafísica dos costumes depende de uma condicional, no final das contas. Se existe liberdade, né, se existe moralidade, então a fórmula do princípio supremo da moral é essa, é o imperativo categórico. Quer dizer, nós devemos agir a partir de máximas que nós próprios queremos, pela nossa vontade, que sejam consideradas leis universais. Bom, agora, o Kant não prova que há liberdade, né, que há moralidade na fundamentação da metafísica dos costumes. Para isso, a gente precisa ir para a crítica da razão prática, Kritik der praktischen Vernunft, né, publicada em 88, 3 anos depois da fundamentação, onde o Kant, então, nos apresenta uma expressão que é importante, que é o factum da razão, né? Bom, então, se há uma dúvida aqui em relação a se Kant faz uma dedução, né, do imperativo categórico na terceira seção ou não, acho que claramente não há uma dedução no sentido de uma inferência a partir de dados outros, né, por exemplo, da existência da liberdade. Claramente não. Mas há uma espécie de justificação a priorística, quer dizer, uma espécie de dedução transcendental, mostrando que a autonomia só é possível sob a condição da liberdade, né? Então, podemos riscar aqui a palavrinha dedução se entendermos, né, no sentido estrito de uma inferência, né? Agora, se for no sentido de uma justificação, de uma dedução transcendental, há ali, né, claramente um tipo de prova, né, que mostra que a autonomia é sim possível, né? Bom, agora então falta nessa videoaula a gente esclarecer esse terceiro passo, né, que é dado na crítica da razão prática. Então aqui eu gostaria de, claro, simplesmente dizer que a crítica da razão prática é isso mesmo, né, uma crítica da razão prática, né? E aqui então eu gostaria de, claro, também esclarecer, né, uma diferença entre razão prática simplesmente e razão prática pura, né, que é novamente aqui o modo como o professor Valério Roden traduz, né, Praktischen Vernunft. A razão prática, ela precisa sim de uma crítica. Por quê? Porque é aquele tipo de racionalidade que se deixa determinar pelos impulsos da sensibilidade, né? Quando, por exemplo, eu cogito quebrar as minhas promessas, é porque talvez eu ache isso vantajoso diante de certas circunstâncias. Essa racionalidade instrumental, digamos, precisa de uma crítica, né? Então, o que o Kant precisa fazer é mostrar, como ele fez na crítica da razão pura, né, qual é a fonte, no caso da razão pura, do conhecimento, né, no caso da razão prática, da própria moralidade. E fazer uma crítica, quer dizer, estabelecer os limites. A razão prática, de fato, é que é criticada.
não a razão prática pura, né? Eu falo dessa maneira porque, enfim, é importante aqui, e não é só uma mera questão escolástica, né, mostrar que para Kant há uma única razão pura, né? E há dois usos, há um uso teorético e há um uso prático, né? O uso prático da razão pura é o uso que se faz a partir da representação das leis morais, né? Então nós, por exemplo, novamente, né, temos a lei moral, mantém as promessas, e a partir dela, né, dessa representação, nós inferimos o que temos que fazer no nosso dia a dia, na nossa vida prática, né? Então esse é claramente um modo de dizer que não é a razão prática que é criticada, né, no seu uso puro, né? O que é criticado é quando nós nos deixamos determinar por impulsos de sensibilidade, etc., né? Bem, claro, esse é só um esclarecimento. Agora, o ponto central, então, é perceber como Kant dá o terceiro passo, né, na crítica da razão prática, nessa obra, que, no final das contas, né, é fundamental, né, porque, no final das contas, é tudo que Kant faz de importante aí, né, nessa obra, né? Kritik der praktischen Vernunft, ao menos na primeira parte, na analítica, né? Ele esclarece logo no início dessa parte, todo o projeto, né, da analítica é mostrar que a razão pura pode ser prática. E como ele faz isso, né? Faz isso através de um factum da razão, né? Então eu vou ler agora, está projetado aí, né, o que pode ser esse factum, né, em que medida ele é, então, um certo tipo de prova da efetividade da liberdade, né? Bem, o Kant, logo depois, então, de enunciar, né, o imperativo categórico, novamente, né, aqui na sua versão, digamos, mais estilizada, né, quer dizer, o imperativo categórico recebeu diferentes formulações, mas o espírito dele sempre é o mesmo, né? Qual? Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Acho que isso já está bastante claro, né? Agora, o que o Kant, enfim, esclarece logo depois é, através da anotação, do corolário e outras anotações, é que essa lei prática, esse imperativo categórico, então, é um factum da razão, né? Então, ele não precisa ser deduzido no sentido inferencial de outros dados, né? Ele é um factum, né? E, novamente, aqui em alemão existem duas palavras, né, para se referir, digamos, a fatos. Tatsache, né, que é fato no sentido empírico, e factum, aqui esse sentido latinizado, né, que o Kant usa para falar de um fato não empírico, né, que nós sabemos por conceitos racionais, mas embora nós não conheçamos no sentido empírico. Bem, a notação então que o Kant faz é essa, né? Pode-se denominar a consciência desta lei fundamental um factum da razão. Então, o que é o factum da razão? O fato que nós somos conscientes da lei moral, né? Porque não se pode sutilmente inferi-la de dados anteriores da razão, por exemplo, da consciência da liberdade, pois esta consciência não nos é dada previamente, mas porque ela se impõe por si mesma a nós, como uma proposição sintética a priori, que não é fundada sobre nenhuma intuição, seja pura ou empírica, se bem que ela seria analítica se se propusesse a liberdade da vontade, para o que, porém, se requeriria como conceito positivo uma intuição intelectual, que aqui de modo algum se pode admitir. Contudo, para considerar esta lei como inequivocamente dada, precisamos observar que ela não é nenhum fato empírico, mas é o único factum da razão pura, que deste modo se proclama como originalmente legislativa, né? Se eu quero, então é isso que eu ordeno, né? Bom,
O corolário, enfim, né, é mais simples, eu já vou ler, mas o que eu quero chamar a atenção aí é, de fato, que o Kant nega absolutamente que se possa inferir, quer dizer, deduzir a lei moral de outros dados, né? Nem mesmo da consciência da liberdade, se é que a gente pensa nela como uma intuição, né? Uma intuição intelectual. Ela é negada pela crítica da razão pura. Então, diferentemente do uso teorético da razão pura, né, onde a intuição pura do espaço e tempo, por exemplo, é condição de possibilidade da matemática, da aritmética, da geometria e tal, né, aqui a intuição não desempenha nenhum papel, né, nem mesmo a intuição da liberdade. Novamente, né, a liberdade é uma propriedade da coisa em si. Nós não temos uma representação empírica da liberdade. Tá? Ela é admitida conceitualmente como propriedade das coisas em si, né? Mas nós não temos uma intuição dela. Bem, então o corolário diz, a razão pura é por si só prática e dá ao homem, né, os seres racionais em geral, uma lei universal que chamamos de lei moral. Né? Então aqui, logo depois o Kant também esclarece, né, o facto antes mencionado é inegável. Né? Bom, se a gente lê essa anotação, né, como o antes mencionado é nesse corolário, então parece que o factum da razão é a própria lei moral. Acima, na outra anotação, o que o Kant chama de factum da razão é a consciência da lei moral. Então se produziu uma discussão bastante grande, né, entre os comentadores se o factum da razão, né, que é essa prova da efetividade do uso puro da razão prática, é a própria lei moral, como ele diz ali, enfim, no corolário, né? Ou a consciência da lei moral, como ele diz na primeira anotação, logo depois de enunciar o princípio supremo da moral. Né? Seja como for, parece que, enfim, claramente Kant nega uma dedução no sentido de uma inferência, né? E proclama, né, de alguma maneira, a efetividade da liberdade, a efetividade da moralidade como um facto, né? Seja simplesmente a consciência dessa lei moral, seja a própria lei moral. Né? Bem, eu tenho um trabalho sobre isso, ele foi publicado, inclusive, nesse livro organizado pelo Frederic Rauscher e pelo Daniel Pérez, Kant em Brasil, publicado pela Sociedade Kantiana Norte-Americana, né? Onde eu defendo que, no fundo, a gente não pode transformar nisso, né, numa discussão estéril, porque nós podemos, no final das contas, falar de que há dois fatos, né? A facta, né? O fato da consciência da lei moral, isso é um fato para o Kant, mas a gente pode falar da própria lei moral como sendo dada, né? Quer dizer, o fato de que a razão pura cria a lei moral, né? Estabelece a lei moral, etc. Né? Bom, eu me baseio em algumas passagens da própria crítica da razão prática, onde o Kant, por exemplo, usa a palavrinha alemã auch, né? Também pode ser considerado um factum da razão. Então, haveria mais de um factum, né? Então, eu não vou aqui, claro, defender essa posição, né? Eu simplesmente vou deixar como aberta a discussão se são dois fatos, se o fato da razão é a lei moral ou a consciência da lei moral, etc., né? Acho que cabem muitos estudos ainda sobre isso. No Brasil tem 2 artigos muito bons publicados pela revista Analítica, um do próprio Guido de Almeida, sobre o factum da razão, e o outro do Gélico Loparic, né, sobre o factum da razão também. Quer dizer, é um tema bastante polêmico, que, enfim, exige uma certa especialização no estudo, né, da filosofia prática kantiana, e que não é o caso de apresentar numa videoaula mais introdutória. Né? Entretanto, esse ponto sim, eu acho que é importante, né, salientar. O Kant faz uma diferenciação entre ratio essendi e ratio cognoscendi. Bom, então, quando nós dizemos, como é a resposta lá na terceira seção da fundamentação, né?
que a autonomia da vontade é possível sob a necessária condição, né, da liberdade enquanto espontaneidade, né, provada lá na crítica da razão pura, ao menos a sua possibilidade, nós dizemos que a liberdade é a ratio essendi da autonomia, né? Ela é a razão de ser da lei moral, da autonomia. Por quê? Porque sem liberdade no mundo não existiria a lei moral, né? Então ela é a razão de ser. Agora, se a lei moral é, como Kant diz aqui, um factum, né, da razão, então a lei moral, né, vista agora da crítica da razão prática, né, em relação às obras anteriores, a lei moral sendo um factum, ou tendo nós a consciência, né, da lei moral, seja então como a gente interpretar esse factum da razão, esse factum é a ratio cognoscendi, é a razão de conhecer, né, ou de saber, né, num sentido não empírico, que somos livres. Então nós sabemos que somos livres porque nós, enfim, temos essa consciência da lei moral. Então, a liberdade, ela é, no final das contas, instituída, né, no mundo, né, nós a conhecemos, mas aqui, então, vamos lá, né, não é um saber empírico, não é conhecimento empírico, né, mas é um saber obtido por conceitos filosóficos, pela racionalidade filosófica. Nós sabemos que somos livres, né, porque temos consciência da lei moral, de que temos que agir de uma determinada maneira, né? Por exemplo, manter as promessas. Bem, eu vou encerrando por aqui, né, essa argumentação, essa reconstituição, então, da argumentação do Kant para mostrar, né, para provar, não no sentido dedutivo, inferencial, né, mas mostrar por um fato, né, inegável, segundo Kant, qual a nossa consciência da lei moral ou a própria lei moral, de que nós somos efetivamente livres, né? Que nós somos autônomos e que então nós podemos construir máximas que nós possamos querer que tenham validade universal, né? Então, com isso, se tem, digamos, né, o pacote completo, por enquanto, né, da fundamentação da metafísica dos costumes. E na próxima videoaula, eu gostaria então de entrar propriamente na metafísica dos costumes, quer dizer, nessa obra que o Kant apresenta, como a gente já viu, né, a doutrina do direito e a doutrina da virtude, que ele entende, né, propriamente que é o sentido, né, básico da palavrinha ética, uma doutrina das virtudes. Antes de fazer isso, fazendo uma observação breve, né, em relação ao factum da razão ainda, né, há toda uma discussão que é mais metaética, né, se Kant, enfim, é um realista no sentido moral, né, ou se ele é um antirrealista. Quer dizer, há alguns comentadores, muito na linha da escola, digamos, aberta por John Rawls, né, que entendem Kant como sendo um construtivista, um antirrealista, né? O próprio professor Rauscher, por exemplo, faz essa interpretação. E há outros, né, pensadores que defendem que Kant é, enfim, um realista, né? Aqui, em relação agora ao fato da razão, a gente percebe que há um certo elemento, tanto, digamos, construído, né, quanto a um elemento dado, né, a lei moral. Então aqui eu gostaria de sugerir também, né, uma certa reflexão sobre esse ponto nos seguintes termos. Assim como no uso teorético da razão pura, né, o conteúdo do conhecimento nos é dado de fora, então há uma perspectiva aí realista, né, mas a forma como nós organizamos esse conteúdo é construída pelo sujeito, né, assim também no uso prático da razão pura, né, o conteúdo da lei moral nos é dado, né? Por exemplo, que todo ser racional é um fim em si mesmo. Isso é parte do conteúdo da moral para o Kant, né? Isso é independente do modo como eu penso, né? Se eu devo, por exemplo, tratar uma pessoa de forma escravizá-la, intimidá-la, etc., né? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque
toda pessoa, enquanto ser racional, é um fim em si mesmo. Isso me é dado. Agora, nas minhas máximas, né, no meu dia a dia, eu testo pelo imperativo categórico, pela lei moral, né, para saber se são, enfim, leis práticas que devem guiar a minha conduta. Então, há um elemento formal, qual o da universalização da máxima, que é dada pelo sujeito. O que mostra que Kant realmente é um pensador sofisticado que superaria, digamos, uma dicotomia metaética entre realismo e antirrealismo. Quer dizer, há mais coisas aí que precisam ser explicitadas para que esse debate avance. Bem, eu fiz questão de apresentar esse tópico porque ele está intimamente conectado, né, com o que poderia ser o factum da razão. Bem, com isso então nós encerramos, né, conforme eu disse, essa apresentação da argumentação kantiana em relação a o que é necessário ter, digamos, né, para construir um sistema, uma metafísica dos costumes que tem a parte jurídica e a parte ética. Essa parte ética será apresentada e contrastada com a doutrina do direito na próxima videoaula. Então convido a todos e a todas para assistirem a nossa última videoaula sobre Kant, né, onde trataremos da doutrina da virtude. Obrigado e até lá.